Curiosidades do mundo animal. Ver fichas de cachorros. Os cachorros da raça American Pitbull Terrier são os cachorros mais controversos e mediáticos da atualidade. Como é de esperar, sob essas circunstâncias, existem muitos mitos ao redor desta raça. O que é que você acha sobre os Pitbull? Era capaz de ter um? Vamos lhe oferecer os 10 mitos mais comuns sobre os cachorros Pitbull e vamos explicar-lhe porque existem estas crenças e se são certas ou não. Descubra neste artigo de Perito Animal baseado nos 10 mitos sobre o Pitbull, o seu autêntico caráter, a sua personalidade e o porquê destes mitos. Também lhe pode interessar. Mitos sobre gatos. 1. Todos os Pitbull são agressivos e perigosos. Apesar da má reputação que esta raça recebe, nem todos os Pitbull são agressivos nem perigosos. Muito pelo contrário, a maioria deles são animais que não causam grandes problemas nem colocam ninguém em risco. Mas isso também não quer dizer que todos os cachorros American Pitbull Terrier sejam sociáveis e muito amigáveis. Isso dependerá totalmente do tipo de educação que tiver recebido. A agressividade e o perigo depende de cada cachorro em particular e não é uma característica exclusiva de uma raça. Desta forma, existem cachorros Pitbull que podem mostrar agressividade e cachorros Pitbull que são sociáveis. Isto depende da genética dos cachorros, da sua socialização, do adestramento do Pitbull, do cuidado que recebem dos seus donos e da forma como são tratados e controlados. 2. As mandíbulas do Pitbull. Um mito tão comum como absurdo. Não existe nenhum mecanismo anatômico nem fisiológico diferente no Pitbull que permita que as suas mandíbulas se tranquem. Neste sentido, a mordida do Pitbull é exatamente igual à de qualquer outro cachorro. Este mito não se relaciona apenas com o Pitbull, mas sim com muitas outras raças de cachorros. Também se ouve dizer que os boxers, os americanos Staffordshire Terrier e outros cachorros têm a capacidade de trancar as suas mandíbulas quando mordem, mas é simplesmente um mito absurdo. 3. O cérebro do Pitbull cresce mais do que o seu crânio permite. Diz-se que o cérebro do Pitbull cresce mais do que o crânio permite e, por isso estes cachorros enlouquecem e se tornam agressivos. É completamente falso que o cérebro cresça mais do que o crânio permite em qualquer Pitbull normal e em qualquer cachorro normal. Este mito teve origem em relação ao cachorro Doberman quando essa era a raça temida do momento. Mas não é verdade, nem no Doberman nem no Pitbull. Se o cérebro chegar a crescer mais do que o crânio permitir, os cachorros iriam morrer simplesmente. 4. A mordida do Pitbull supera as 1600 psi. Libra por polegada quadrada. Um dos mitos mais difundidos é que o Pitbull tem uma pressão de mordida que chega às 1600 psi, que no sistema métrico equivalem a 112,49 kg força por centímetro quadrado. Medir a pressão da mordida de qualquer animal à exceção da dos humanos é muito difícil, uma vez que não se pode pedir a colaboração dos sujeitos experimentais e não se conseguem dados precisos. No entanto, foram feitas algumas medições que dão uma ideia do poder da mordida de cachorros e outros animais. O National Geographic fez medições de mordidas de diferentes espécies, entre as quais se encontram os cachorros. Apesar de não se tratarem de estudos com todo o rigor científico, proporcionam dados que pelo menos permitem avaliar o mito da pressão da mordida do Pitbull. Nas pesquisas realizadas constatou-se que a mordida média nos cachorros alcança as 320 picosegundos e que o Pitbull não é a raça com a maior pressão de mordida. Também foi estimado que a mordida de leões, hienas e tigres ronda as 1000 psi. Assim, se os Pitbull tivessem uma mordida de 1600 psi iriam superar a mordida de um leão. Seria impossível treinar-se ou fazer adestramento de defesa com estes cachorros, porque iriam simplesmente desfazer as mangas de proteção, junto com os braços dos figurantes, um mito frequente, mas que não se aproxima da realidade. 5. O temperamento do Pitbull é instável e imprevisível. Também se diz que o temperamento do Pitbull é imprevisível e que, a qualquer momento pode atacar tanto conhecidos como desconhecidos sem dar qualquer sinal. Isto é falso. Os cachorros Pitbull saudáveis demonstram todos os sinais de estresse que os outros cachorros apresentam. Além disso, o seu temperamento é muito estável e é muito estranho atacarem sem motivo. De fato, testes de temperamento feitos pela American Temperament Test Society sugerem que o Pitbull tem um temperamento mais estável que a maioria das raças caninas. 6. O Pitbull é agressivo conosco devido à sua história como cão de brigas. As brigas de cães que ocorreram no século XIX aconteciam em postos onde se encontravam os cachorros submetidos a essa crueldade e os seus respectivos donos. No final das brigas, as pessoas tinham que pegar nos seus cachorros, os vencedores, para os tirar do poço. Por isso, a criação que se fazia selecionava animais agressivos com outros cachorros,
mas com facilidade para socializar com as pessoas. Assim, ao longo da história, os Pitbull foram selecionados para serem amigáveis conosco, ainda quando em muitos casos também eram escolhidos para serem agressivos com outros animais. Isto também ocorreu com a maioria das raças de cachorros terrier e com muitos cachorros de caça. Claro que existem cachorros Pitbull que são agressivos com as pessoas, mas isso não tem a ver diretamente com a história da raça, nem é uma característica da mesma. De fato, no século passado utilizava-se o Pitbull Terrier como cachorro babá pelas suas excelentes qualidades sociais. É um cachorro simplesmente excepcional. 7. Um Pitbull que ataca outros cachorros ou animais também será agressivo conosco. Falso. Os cachorros são capazes de distinguir entre diferentes animais, incluindo os humanos, e serem agressivos com uma espécie não significa que vão ser agressivos com outra. Os cães de caça são um excelente exemplo disto. Podem perseguir e atacar brutalmente as presas que caçam, mas não machucam minimamente os seus humanos. Algo idêntico acontece com os cães pastores que são capazes de matar predadores mas convivem pacificamente com ovelhas e humanos. Com os Pitbull acontece a mesma coisa. Alguns cães Pitbull atacaram outros cães ou outros animais, mas isso não significa que vão ser necessariamente agressivos conosco. 8. Os Pitbull não sentem dor quando lutam. Os Pitbull sentem dor tanto como outros cachorros, mas durante atividades emocionalmente intensas essa dor pode passar para segundo plano devido às outras respostas fisiológicas serem mais importantes para a sobrevivência do organismo. Isto acontece também com cachorros de outras raças que podem suportar situações muito dolorosas devido à adrenalina do momento. Também acontece com pessoas e basicamente com qualquer animal. Os Pitbull sentem dor sim e não merecem ser submetidos a lutas cruéis. 9. Todos os Pitbull brigam com outros cachorros. Não é verdade que todos os Pitbull brigam com outros cachorros. Existem cachorros Pitbull que reagem com outros cães, por dominância, medo, e não podem socializar bem com a sua mesma espécie, mas também existem cachorros Pitbull que são muito amigáveis com outros da sua espécie. A maioria encontra-se no meio, sem ser particularmente agressivos ou sociáveis com os seus. Por isso, cada Pitbull deve ser avaliado como um indivíduo e não como raça. Alguns destes cachorros serão sociáveis com cachorros e outros nem tanto. 10. Um Pitbull agressivo não pode ser reabilitado. Alguns Pitbull que desenvolvem comportamentos agressivos ou que foram usados para lutas devem fazer um longo percurso até se reabilitarem. E nem todos o conseguem fazer completamente. No entanto, muitos deles podem ser perfeitamente reabilitados com base num programa sistemático de socialização e adestramento canino, orientado para as suas necessidades, sempre na mão de um profissional experiente neste tipo de comportamento. Mais uma vez, cada caso deve ser avaliado individualmente e não se deve julgar todos os cachorros da raça como se fossem um só indivíduo. Se deseja ler mais artigos parecidos a 10 mitos sobre Pitbull, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal.